agora vamos para o plantão da greve. Parece que virou quadro fixo aqui mesmo, né? E vou te contar, aconteceu foi coisa essa semana, viu, menine? Lembram que semana passada eu comentei que na sexta, dia 4, ia rolar a primeira reunião dos roteiristas com os estúdios, desde que a greve começou lá em maio? Pois é, rolou a reunião. E assim, né, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que a reunião rolou, a má notícia é que não foi nada bem. Representando o sindicato de roteiristas, a negociadora-chefe Ellen Stutzman e o conselheiro-geral Tony Segal se reuniram com a presidente da AMPTP, né, a Associação dos Produtores, Carol Lombardini. E a conversa aparentemente só durou 1 hora e não teve muitos avanços. Na verdade, parece até que as coisas pioraram. A MPTP, vou falar aportuguesado, a MPTP disse que estava disposta a conversar sobre valores mínimos de salário e sobre a questão da inteligência artificial, mas que eles não pretendiam se aprofundar na questão dos lucros residuais ou na garantia de que as salas de roteiro, né, fossem reorganizadas de acordo com as demandas do sindicato. E aí, a galera do WGA, que é o Sindicato dos Roteiristas, sentiu que basicamente eles estavam, tentando ludibriar eles, assim, né, resolver mais ou menos 2 das questões e deixar todo o resto de lado. E aí, assim, eles não só disseram que querem que todas as demandas sejam atendidas, como também adicionaram mais 2 coisas aos pedidos. Primeira, o lance do plano de saúde, né, que acabou se tornando um tema bem falado aí na greve. Eles querem que agora, depois que uma produção acabar, eles ainda tenham acesso a plano de saúde por alguns meses, até que eles encontrem outros trabalhos. E uma segunda coisa que a gente já imaginava é frente conjunta. O que isso significa? Os roteiristas disseram que mesmo que resolvam as questões deles, eles vão continuar nas picket lines, nos movimentos, em solidariedade aos atores. E que eles vão voltar a trabalhar quando ambas as greves forem encerradas, resolvidas e etc e tal. Essa reunião aí foi muito mal, não conseguiram concordar em praticamente nada e a MPTP praticamente não fez propostas novas. No comunicado oficial que o WGA fez para os membros, né, depois da reunião, eles contaram que essa Carol Lombardini, aí, que representava os produtores, ficava o tempo todo respondendo às demandas com a frase: as pessoas só querem voltar a trabalhar logo, né, nas palavras dela. Uma coisa meio de, gente, vamos encerrar isso aqui, vamos fechar isso aqui, let's wrap up, sabe? Tipo, o povo só quer voltar a trabalhar, uma coisa meio, já deu, sabe? Enfim, a MPTP claramente não está disposta de verdade, né? Dá para perceber aí pelos relatos e pelo que também está saindo na mídia internacional. A primeira reunião, depois de 3 meses aí de greve, foi desastrosa e sabe-se lá quando a gente vai ter outra. Vamos ter que esperar. E a gente já tá batendo nessa tecla o quê? Há alguns programas, né? E agora tem a confirmação oficial. Emmy Awards não só foi adiado, quanto remarcado. É isso mesmo, já temos nova data para o Emmy, dia 15 de janeiro de 2024, 4 meses após o previsto originalmente, que, né, estava marcado para setembro. Tava rolando uma briga, porque a Academia de Televisão queria que fosse em novembro, para continuar esse ano, né? E a Fox queria que fosse em janeiro, porque tem o calendário da NFL, né? E como eu falei semana passada, a palavra final é da Fox. E foi isso, eles botaram para janeiro mesmo. E assim, apesar desse atraso, as votações do Emmy vão acontecer normalmente. Ou seja, vai rolar tudo agora até o final de agosto e os resultados vão ficar lá guardados, envelopados, né? Esperando para o anúncio, né, em janeiro ali na festa, na premiação. E aí a gente vai ter que ver como fica o calendário da temporada de premiações, porque normalmente o Globo de Ouro e o Critics' Choice também ficam ali na primeira metade de janeiro, né? O Globo de Ouro é o prêmio que abre a temporada, né? É quase que no primeiro final de semana do ano, basicamente. Então, enfim, vamos ver como fica esse calendário e quero saber o que vocês acharam dessa mudança do Emmy. Vamos assistir premiação em janeiro de 2024 falando de série que estreou no final de 2022, né? Assim, vai ser muito louco isso aí. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui no chat. Papo Musical disse, gente, que absurdo a posição da AMPTP. Pois é, né? É complexo.
E, ó, no outro chat, estou com 2 chats abertos aqui hoje. Mário Espesiano chegou agora, Lélio Júnior também tá falando, eba, consegui pegar o ao vivo. E Vitória também mandou um boa nascer aqui para nós, porque a gente ficou assim também, o programa hoje tá cantão italiano, com essa matéria aí da Carol também, que a gente já exibiu. Se você tá chegando agora, depois confere o Quino completo na íntegra, que você pode rever, ficou, ó, um chuchu. Bom, vamos lembrar, continuando aqui no assunto greve, vamos lembrar que essa semana, né, a paralisação dos roteiristas alcançou a marca dos 100 dias, que é o período que durou a greve que rolou lá em 2007, 2008, que muita gente lembra, né? Enfim, o que isso quer dizer? Que essa aqui provavelmente vai durar muito mais. Enquanto isso, a greve dos atores já está para completar 1 mês. E é claro que isso já está afetando, gente, a vida de muitas pessoas. Já falamos um pouco sobre isso aí em programas anteriores. E uma dessas pessoas que se sentiu afetada é o ator Billy Porter, que é mais conhecido por Pose. Ele é, assim, um ator premiado, vencedor do Emmy, justamente, né, de melhor ator pela série. E recentemente ele deu uma entrevista a um jornal britânico chamado Evening Standard. E ele abriu detalhes da situação dele e ele disse que vendeu a casa para conseguir se sustentar nesse período de greve. Ele diz que ainda não chegou no ponto da fama em que tem dinheiro inesgotável, nas palavras dele, e que ele ainda precisa do salário no final do mês, igual eu, você, todo mundo, etc e tal. Ele disse que era para, nesse momento, estar rodando um filme novo e também falou que ele ia começar uma série em setembro. E como, né, essas coisas não vão rolar tão cedo, ele não tem como pagar as contas. Nessa entrevista, ele ainda falou sobre aquele rumor que os estúdios querem deixar todo mundo passar fome e perder as casas para aceitar qualquer acordo, né? Houve esse rumor de que eles querem, querendo ou não, se aproveitar aí um pouco do desespero dos profissionais, o que é muito triste. E aí o Billy Porter comentou isso na entrevista e disse, bom, boa notícia para eles, porque, porque eu já tô passando fome. Billy Porter falou isso na reportagem, palavras dele. Bom, ele também mencionou que os streamings não são transparentes e que eles não querem revelar os dados de audiência justamente para não ter que pagar os profissionais, né? E isso entra naquela questão dos residuais, que é quando os envolvidos numa produção recebem no longo prazo a cada reprise. O Billy também comentou aquela declaração do Bob Iger, o CEO da Disney, que as demandas da greve são insustentáveis. Lembra do Bob Iger, né? O senhor lá que ganha 25 milhões de dólares por ano, que a gente comentou semana passada, a Tatiana Maslany também comentou a fala dele e agora foi a vez do Billy Porter. Billy disse que a única coisa que ele tem para falar para o Bob Iger é, abre aspas, vai se fu. Exatamente, ele falou isso na entrevista. E ele falou que ele não tem mais nada para dizer além disso, mandar, né, o Bob Iger se fuder, porque não tem mais nada de útil para dizer. É isso, de tão bravo que ele tá com a situação. O Billy Porter terminou dizendo que ele está em Londres no momento e que assim que ele chegar nos Estados Unidos, ele vai direto para os protestos. Ele tá bravo, homem, e enfim, não dá para tirar a razão dele, né? Quero ver o que vocês acham. Mandem aqui no chat também. O Eduardo Souza falou, é revoltante. Pois é, e eu achei assim, muito maluco a gente pensar, né? Pô, o Billy Porter é um cara já conhecido, premiado, e ele está passando por dificuldades. Então você imagina, né? A bola de neve, para onde isso vai? É delicado, como a gente costuma dizer. Enquanto isso, os estúdios eles estão desesperados, tentando definir se eles vão adiar os filmes ou não, já que não tem aí os atores para divulgar. Mas parece que um dos gigantes da indústria já está com uma decisão tomada firme. O CEO da Paramount, Bob Bakish, fez uma declaração falando sobre como a greve está afetando o estúdio. Ele disse que eles estão super antenados e revendo as estratégias de marketing agora que os atores não estão, né, em condições de divulgar, não podem divulgar, mas ele disse que está tranquilo e confiante porque eles têm muito conteúdo pronto para ser lançado. Ele falou que os seguintes filmes estão todos prontos: Assassinos da Lua de Flores, do Scorsese, a biografia do Bob Marley, o spin-off de Um Lugar Silencioso com a Lupita Nyong'o e If, que é um filme novo aí dirigido pelo John Krasinski e estrelado pelo Krasinski e pelo Ryan Reynolds também.
esses todos vão para o cinema. E ele falou também que o musical de Meninas Malvadas está aí prontíssimo para sair no Paramount Plus. O Bob Beckett falou que, enfim, claro que tudo depende do tempo que as greves vão durar, mas que ele está otimista de que tudo vai ser aí resolvido da melhor maneira. Pelo menos uma pessoa otimista aqui nesse programa, né, Bob? Que olha, galera aqui tá, enfim. No que deu a entender no discurso, ele não pretende adiar os filmes por enquanto. Então, enfim, se a gente parar para pensar que a maioria dos estúdios devem adiar aí seus filmes, os exibidores vão querer algo para passar nas salas de cinema. E assim, importante lembrar, né? Senão eles também vão quebrar. Lembrando que toda a cadeia exibidora acabou de sair de um cenário de pandemia que também, né, deixou muitos deles aí com as contas no vermelho. Então, enfim, vamos ver quem vai se dar bem, se escolher continuar lançando, quem vai adiar. A gente continua de olho e eu quase derrubei a minha água. Acidentes acontecem, mas hoje não. Hoje não. Deixa eu ver vocês aqui, ó. O Meryl falou, e eu que tava com expectativas boas no Bob Iger na Disney. Pois é, cara. A Nicole Brog mandou aqui, muitas indústrias sendo afetadas pela greve. Animação parada em Vancouver, animadores quase todos demitidos. Pois é, e assim, repetindo, né? Não é só toda a cadeia audiovisual começa a ser afetada pela greve e também outros setores que atendem essas demandas, né? A gente falou muito no Kino da semana passada, por exemplo, setores de serviços super especializados em atender sets de filmagem, pessoal de catering, de alimentação. Enfim, é delicado, cara. É uma grande bola de neve. Tudo que eles estão pedindo na greve é muito importante e também tem consequências. Então, o que tudo isso gera aí, né, de cenário? A gente quer que os produtores prestem atenção logo na galera, porque a gente quer assistir nossos filmes, nossas séries, mas a gente quer que todo mundo tenha a condição de trabalhar de um jeito bacana, né? É sobre isso. Bom, toda essa movimentação de greve está dando coragem também, está encorajando aí trabalhadores de outras áreas do audiovisual irem atrás do que eles merecem. Essa semana saiu a notícia de que mais de 50 artistas de efeitos visuais que trabalham na Marvel resolveram se sindicalizar. A maioria deles votou a favor e eles preencheram os documentos para serem integrados à Aliança Internacional de Empregados do Cinema, a IATSE. A IATSE tem aproximadamente 168 mil membros e protege profissionais que trabalham nos bastidores do cinema. Então, operadores de câmera, maquiadores, diretores de arte, sonoplastas, etc. Enfim. Tradicionalmente, os artistas de efeitos visuais não têm assim, um histórico de sindicalização, o que tem deixado eles aí, nos últimos tempos, muito à mercê de demandas de trabalho abusivas, né? Já faz mais de um ano que saem vários relatos muito tristes sobre como esses profissionais são tratados nas produções da Marvel. Então, tem relatos sobre carga horária né, que extrapola, carga horária muito pesada, prazos muito pequenos, abusos no ambiente de trabalho e etc e tal. Coisas que, assim, obviamente também afetam o resultado final, a qualidade do trabalho. Então, assim, se você é uma das pessoas que notou o quanto os efeitos visuais da Marvel parece que pioraram nos últimos anos, saiba que né, é bem provável que seja também pelo que eles estão fazendo aí com os artistas de efeitos visuais que estão trabalhando com cada vez mais demanda e com cada vez menos tempo. A coordenadora de efeitos visuais, Bella Huffman, contou que horas de trabalho e pagamentos justos são coisas que simplesmente não se aplicam a eles aí nos últimos tempos. Que os artistas de efeitos visuais têm que se unir para transformar isso num departamento sustentável e seguro, para garantir um trabalho justo para quem está agora sofrendo com essa situação e também para não deixar que os profissionais do futuro aí da área sofram também. A eleição sindical da categoria vai acontecer agora no dia 21 de agosto. E vocês acham que o sucateamento audiovisual é só em Hollywood? Não é não. Mas antes disso, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Não é não. Ó, Eduardo Souza. Segura, meti o suspense aqui com vocês. Eduardo Souza falou aqui, ó, pensando nessa cadeia de trabalhadores que vão ser afetados pela greve, mostra como o posicionamento da Fran Drescher foi coerente. Realmente. O Edivaldo aqui tá comemorando, falou trabalhadores univos, pois é. E é muito importante essa movimentação, gente. Eu acho que
muito do que está acontecendo agora é fruto também de legislações que não atendem às demandas atuais, né? E não precisa nem, embora seja um problema, né? Mas a gente não precisa nem ir tão longe na questão da inteligência artificial. A questão dos residuais é muito séria, porque essa legislação aí foi feita há muito tempo e ela foi pensada inicialmente para reprises de TV aberta. Então, a legislação que existe já, pelo menos nos Estados Unidos, para o streaming é muito incipiente. Precisa melhorar, precisa crescer. O streaming está muito grande, né? Está muito maior agora do que lá no início. Enfim, vamos seguir porque, infelizmente, o sucateamento audiovisual não é só em Hollywood. Tem vários países que estão passando por problemas com as plataformas de streaming, exatamente, né, no que diz respeito a esses lucros residuais e pagamentos justos. Essa semana saiu uma matéria no Los Angeles Times falando da questão da Netflix na Coreia do Sul. Atualmente, né, o país é um dos principais mercados da plataforma e os doramas estão fazendo muito sucesso no mundo todo, mas diz que a Netflix não anda valorizando os profissionais por trás dessas produções. O LA Times entrevistou o Song Chang-gong, que é presidente do sindicato de atores lá, e ele contou que passou meses tentando entrar em contato com a Netflix para falar sobre os lucros residuais, justamente, porque a gigante do streaming não tem o costume de pagar os coreanos, né, com essas taxas, né, com esse valor posterior à primeira exibição da obra. E aí ele não conseguia contato com a Netflix por nada, até conseguir o número pessoal de um dos executivos da sede coreana. Daí disse que ele mandou e-mail, ligou, tal, mas não conseguia a resposta. Ele explicou que no que se trata de salário e residuais, a Netflix costuma combinar ótimos valores com os atores estrelas, né, os A-lists, os VIPões, e também com os roteiristas mais consagrados. E diz que a matéria conta que essa galera aí sempre sai satisfeita, pode ganhar até uns 400 mil por episódio. Só que, enquanto isso, os atores coadjuvantes às vezes ganham $300 por episódio. E eles nunca vão ver a cor de um cheque residual, mesmo que a série seja um baita hit. Vamos lembrar aí de Round 6, né? Bom, o Song diz que se uma empresa estrangeira quer se beneficiar da produção cultural de um país, o mínimo que deveria ser feito é se encontrar com os líderes audiovisuais locais e estabelecer condições de trabalho justas, mas que isso não está acontecendo. Num pronunciamento aí escrito, né, que foi divulgado, a Netflix diz que segue todas as leis e regulamentações obrigatórias da Coreia do Sul e por serem um streaming e não uma emissora de TV, eles não são obrigados a pagar residuais. Ou seja, eles estão dizendo que estamos cumprindo a lei do país. Então, enfim, se vocês estão se perguntando como isso funciona pelo mundo e principalmente como é essa questão aqui no Brasil, a gente pretende trazer mais informações para cá, mas aparentemente o modo que a Netflix opera aqui no Brasil é pagar um valor X por uma produção e nada mais. A não ser que haja alguma outra regulamentação vigente, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos já tem essa lei, aqui a coisa é diferente. Então, assim, fica até difícil, né, de pontuar a importância disso, porque as plataformas de streaming, no geral, não revelam os dados de audiência. Então, a galera que trabalha numa produção não tem como saber, de fato, se ela faz sucesso, se eles podem exigir mais, fica, né, uma coisa meio vaga. E já tem produtores PTBR aqui que reclamaram disso já, e que, enfim, por causa disso não conseguem ter nenhum direito aos lucros futuros de um projeto que criaram, né, por conta da legislação. Ou seja, provavelmente no Brasil, bem parecido com a Coreia do Sul. Então, enfim, quem souber mais sobre isso, quem tiver mais informações também, quem quiser comentar aqui o assunto, manda no chat que eu estou de olho, mas o assunto é tenso. Quero saber o que vocês pensam disso antes da gente ir para as estreias da semana, que olha, tem muita coisa essa semana, viu? A Joyce mandou aqui que essa greve atingiu milhares de pessoas. Vocês viram o quanto o assunto da greve está rendendo? A gente tem mais categorias de profissionais correndo atrás de se sindicalizar, porque perceberam que é também um momento que já estava na hora e agora bora, né? Acho isso muito, muito interessante e um movimento muito importante. Tá gerando também conversas nos outros países. O pessoal da Coreia do Sul também está olhando, falando, pô, deixa eu olhar isso aqui também, precisamos mexer na legislação aqui, porque de fato o streaming é
uma tecnologia nova. Então, muitos países realmente não têm uma legislação clara para isso. E aí, enfim, a Netflix diz, né, tô cumprindo a lei. Mas e aí, será que não está na hora de atualizar? Que é, né, isso que o pessoal aí está pedindo, comentando muito nas greves.